Queridos amigos, queridos irmãos do Ideal Espírita, nos encontramos de novo reunidos e hoje num dia muito especial para todos nós. Dia em que nós lembramos o nascimento da nossa estrela maior, que é Jesus. E lembramos ainda o seu percurso. Mas antes, gostaríamos de fazer uma reflexão, lembrando aquele casal, José, Maria, seus progenitores, a viagem de Nazaré para Belém, no estado máximo de sua gravidez, tendo como transporte Maria um pequeno jumento, prosseguindo assim nessa viagem, porque estavam em exercício os censos, ou como nós costumamos dizer, a inscrição necessária dos seres humanos existentes para que o próprio Estado da época pudesse fazer uma avaliação. E chegando a Belém, naquela confusão humana, encontraram as estalagens, pequenos locais de repouso, completamente lotados. E daí encontrarem como alternativa um pequeno estábulo, outros afirmando que era uma pequena gruta. Não importa o local, importa-nos lembrar que era um local humilde, um local simples, onde, por certo, Maria deu à luz essa estrela de primeira grandeza, que é Jesus. Lembramos, entretanto, que naquela viagem uma outra estrela bailava no céu, como conduzindo outros seres ao local onde aquela criança iria nascer. Entendemos que essa estrela não seria outra senão, provavelmente, também um espírito crístico da mesma ordem de Jesus, que estava reencarnando, para informar ou direcionar àqueles, como narram na história, os reis magos, pudessem encontrar o local. Provavelmente passaram à história como reis, mas talvez fossem religiosos, representando a África, a Ásia e a Europa. Eram homens humildes e transportavam em si as ofrendas, representando de cada ponto do globo, como o incenso, a mirra e o ouro, representando a humildade, representando ainda a intelectualidade, representando a riqueza existente no mundo, mas também representando o medicamento, a cura. E essas circunstâncias, por aquela luz que iluminava os céus, aqueles homens encontraram
o local onde nascia, como dissemos há instante, a estrela de primeira grandeza. Jesus, que se tornou o nosso caminho, que se tornou a verdade e que se tornou a vida. A partir daquele instante, há o período da infância, o período da juventude. Há o beber de toda a literatura existente antes de Jesus. Os sábios ensinos de Moisés e de outros profetas fizeram com que ele crescesse naquele ambiente feliz, acolhedor, e interiorizando em si que vinha na realidade tratar das coisas do Pai, do Deus amoroso, do Deus de bondade, e não mais do Deus justiceiro, do Deus da guerra, do Deus do dente por dente, olho por olho. Então Jesus, assim nesse período, até os seus 30 anos, bebeu nessas fontes inesgotáveis de saber, de amor, de harmonia, até que surgiu a oportunidade do encontro com o precursor do cristianismo, com João, com o Batista. No entanto, gostaríamos de lembrar ainda que Jesus veio nos trazer aquilo que nós entendemos por boa nova. E boa nova é sinónimo de evangelho. É uma palavra que deriva do grego evangelium, que significa mensagem, significa coisa boa, boa notícia. Foi aquilo que na realidade Jesus veio trazer para nós. Então a boa nova significa uma notícia feliz para todos nós, para a humanidade. Se repararmos, naquele período de 3 anos, dos 30 aos 33, Jesus nos deixou quando, na subida ao monte, o mais belo poema que a humanidade encontra em nossos dias, que é o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha nós encontramos toda a lei e os profetas lá inseridos. Se repararmos, o Sermão da Montanha são convites que Jesus nos faz a todos nós, seres humanos. Não nos veio dizer, nem nos deixou dito, que havia morrido ou que iria morrer por nós, pelas nossas faltas. Pelo contrário, em todas as suas tarefas e atividades, ele nos dizia que devíamos olhar por nós, fazer o nosso trabalho, exercer atividades nobres, para que pudéssemos crescer e nos libertarmos da ignorância e do erro. Isso são as recomendações de Jesus. E se bem repararmos, o período que nós estamos vivendo, aquele período do nascimento de Jesus, fala-nos da natividade. Fala-nos do nascimento. E nós nos esquecemos muitas das vezes que Jesus nasce todos os dias, quando nasce uma criança ou quando há a volta de um espírito, do mundo espiritual para este lado da vida, que há alguém que o representa, que está nascendo. Cada criança que nasce é, na realidade, um espírito representando Jesus nascendo para a terra, com determinadas finalidades, com determinadas características, com determinado caráter, com determinadas tarefas a cumprir dentro
da estatura ou da estrutura do bem, ou dentro de uma outra estrutura negativa, à qual cada um logo mais terá que despertar para se equilibrar, vivenciando as vidas sucessivas e, acima de tudo, a vida coletiva. Porque cada um de nós, ao nascermos para este lado, só progredimos convivendo uns com os outros de forma coletiva, ou dentro dos lares, ou fora dos lares. Necessitamos uns dos outros para progredirmos. Então, esse é o período que, na realidade, Jesus, pela Boa Nova, nos traz, esse período do Natal. Nascermos de novo. Nascermos não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Fazendo crescer aquilo que mora dentro de cada um de nós. Essa árvore lindíssima, onde é florida, mas que de momento contém alguns pontos de sombra que é necessário nós retirarmos com passos decididos, resolutos, passos perseverantes. Então, perseverar em nosso nascimento, no dia a dia, é na realidade nós sabermos estar com Jesus, viver Jesus, amar na realidade a Jesus. Quando Ele nos convida que devemos amar o próximo mais próximo de cada um de nós somos nós, em primeiro lugar. Aprender a nos conhecermos, para nos amarmos, para depois sairmos entendendo e amando os outros, tal como eles se encontram, tal como eles são, e darmos as mãos para que na realidade o Natal, como Jesus nos ensinou, como Ele vivenciou, como e o local onde Ele nasceu, por certo, vivenciando dessa forma, encontraremos a cura, nos tornaremos mais saudáveis, mais equilibrados. Embora muitas das vezes possamos ser acometidos de crises, de pandemias, de vírus, de enfermidades graves. Mas, em muitas circunstâncias, quando o espírito já alcançou o seu equilíbrio, as enfermidades são apenas questões de pormenor relacionadas com o físico, porque em muitas circunstâncias o espírito está precisamente curado, tem necessidade de passar algumas tribulações para que possa entender, para que possa vivenciar e para que possa entender o que é a dor e o porquê da dor. Porque é nessa circunstância, quando a dor nos bate à porta, que nós nos lembramos quase sempre de Jesus, de Deus, de todos os santos, de todos os espíritos superiores. E muito raramente, quando gozamos de saúde, nós nos lembramos deles com a mesma vontade, com a mesma firmeza, com a mesma segurança. Então, queridos amigos, nesta noite de Natal, em que cada um se encontra em seus lares, com famílias mais ou menos numerosas, tenhamos cuidado, a sábia recomendação para que assim possamos ultrapassar a dificuldade que estamos vivendo, a dificuldade da pandemia, mas não só da pandemia, a dificuldade das mais diversas enfermidades que assolam a humanidade. Acima de tudo, aqueles que se encontram esquecidos. Acima de tudo, aqueles que nós não lembramos. Acima de tudo, aqueles que se encontram mais desprotegidos, não pela sorte, porque isso não existe. Porque todos nós sabemos que a lei de causa e efeito, a lei do retorno, é aquela que vigora em cada um de nós. Há sim a lei do mérito, mais ou menos, e cada um recebe em conformidade com essa mesma lei do mérito, porque não existe a sorte. A palavra sorte não existe. Existe a palavra, mas não a devemos utilizar nestas circunstâncias. Existe é trabalho. Então, queridos amigos,
que nesta noite de Natal, que estamos todos vivenciando em nossos lares, recolhidos, confinados, possamos elevar os nossos pensamentos, viver momento de alegria, de paz, de concórdia e orando, se possível, em benefício do lar de cada um, em benefício da família, em benefício daqueles que neste momento, sem que nós saibamos, estão partindo, estão se despedindo da face da terra e regressando à pátria espiritual, aos mundos que logo mais se tornarão de luz para cada um, quando se encontrarem preparados, quando houverem trabalhado o mínimo para encontrarem um pouco desperta a sua consciência para entender a realidade maior. Então, queridos amigos, a todos, endereçamos o nosso abraço e que os bons amigos de cada um, os bons amigos que dirigem os vossos lares, os nossos pensamentos, as nossas vidas, possam envolver-vos numa santa noite. Muita paz para todos, para o mundo inteiro. Graças a Deus.